pouco do transtorno bipolar e algumas causas que podem desenvolver essa situação e fatores de prevenção? Uma pessoa que desenvolve transtorno bipolar pode ter em algum momento da vida, deixar de ser bipolar? Eu vou dizer o que a gente estava falando lá atrás sobre a questão do ser, né? Eu sou aquilo que eu estou sendo, né? Ao passo que eu posso vir a ser qualquer outra coisa. A questão do ser bipolar, eu entendo que existem questões neurológicas, mas se eu conseguir chegar num determinado nível de consciência, que eu sei que isso acontece e consigo fazer as preventivas, inclusive avaliando fatores de risco e poder desenvolver fatores protetivos, se tornaria praticamente insignificante. Por exemplo, o bipolar, ele oscila os estados de humor. Né, da água pro vinho. Ele tá sorrindo, daqui a pouco o mundo se acabando, né? Mas se eu entender que essa depressão, essa baixa é nada mais do que simplesmente só o estado da bipolaridade, tudo bem, né? Tudo bem. Eu não preciso fazer cara feia para as pessoas, não preciso me queixar do mundo porque ele não presta, porque eu sei que não tem nada a ver. Eu preciso ter a consciência de que eu tô muito mal, mas esse muito mal não tá ligado a nenhum objeto fora de mim. É só como que o meu corpo funciona. Se eu conseguir aceitar isso, aceitar que dói mesmo, dói, é horrível, e aquela sensação de angústia, mas é assim mesmo e tá tudo bem. Aquele mundo preto e branco, cinza que eu vejo, não tem nada a ver com as coisas. Então eu digo que essa pessoa tá resiliente. Agora, se ela não consegue, então ela vai precisar de coadjuvantes. Aí é os efeitos medicamentosos. Aí ela precisa sim, que na maior parte dos casos, precisa sim de remédio. E o remédio são estabilizadores de humor. Vai tentar diminuir o crivo ali entre a alegria que sobe muito e a tristeza que desce muito. Então ele vai tentar deixar mais o que a gente chamaria de homeostático. Né? Homeostático deriva da palavra homo, né? Que é igual, estático, né? Então é um ponto e é como um pêndulo assim, né? Tic-tac, tic-tac. Né? Se o relógio ele perde o compasso, o atraso adianta a hora. O bipolar ele está todo atrasado ou todo adiantado ali, né? Fica oscilando. Então ele tem que ter um ponto e uma homeostase, né? Entre alegria e tristeza. Se ele é descompassado, mas ele consegue ter consciência, e eu quero explicar a palavra consciência. Consciência, junção de duas palavras, contigo, mais ciência. Então consciência só pode ser consciência quando estar comigo métodos. Não é porque eu sei já, beleza. Mas se você não tem método nenhum, não pode ser consciência. Consciência é quando eu tenho a condição de administrar ou de manipular determinado conteúdo. Isso é consciência. Então, se eu tenho consciência da bipolaridade, ou seja, eu tenho a condição, né, de estratégias capazes de manipular aquilo que eu sinto, né, ou de alguma maneira administrar isso, então ela é consciente e você não precisa de remédios e tudo mais. Agora, se eu sinto, eu sei tudo sobre isso e tal, mas eu ainda não consegui atingir essa resiliência para ter a consciência para ter essa resiliência, aí eu preciso das medicações. Agora, todo mundo vai conseguir administrar? Não, porque tem grau. Se o grau ele for muito elevado, não tem como. Aí, assim, naturalmente é muito dolorido descer tudo isso. E aí fica insuportável administrar. E até a ciência entende isso, né? Porque pra que ficar sofrendo tanto ali, ou sentindo tanta dor, se existe um remédio que vai aliviar um pouquinho, sabe? Não precisa descer tanto. Então administra, melhora a tua qualidade de vida. Claro que quem vai fazer isso é um psiquiatra, o neurologista, precisa desses médicos para te ajudar. E aí, nesse sentido, vai diminuir um pouco esse transtorno para você ser capaz de, então, ter consciência. Ou seja, de administrar as emoções. As emoções, os pensamentos. Porque quando desce muito o estado emocional, altera a consciência também. A consciência, lembra, são as coisas que eu administro. Altera a minha percepção de mundo. Por exemplo, a homeostase é o centro de equilíbrio. 1 grau abaixo é a tristeza. Abaixo da tristeza é uma depressão leve. Abaixo, moderada, mais abaixo, profunda e mais abaixo, óbito. Se eu entrar, então, num estado de depressão leve, dá para segurar, né? Mas num estado de depressão moderada já é difícil,
Porque começa a alterar o estado de consciência. Começou a descer ali para o estado de depressão moderada para baixo, naturalmente o processo cognitivo, os pensamentos que vêm são pensamentos de morte, pensamentos de menos-valia, por exemplo, não sei porque eu vivo, né, se nada funciona. É assim que processa as informações do cérebro. E se começar a descer muito, os hormônios vão alterando, até vir pensamentos mesmo de atentado à própria vida. Né? Porque acaba saindo do controle, né? Desceu muito, perca o controle. A medicação ela serve para não deixar descer tanto e nem para subir muito, porque aí eu tenho a homeostase, acima a alegria, euforia e óbito. É mais fácil morrer para cima do que para baixo. Como assim? Euforia pra cima, e óbito? Como que é você morrer de alegria? Morrer de alegria? Não, é literalmente, Seria- né? Tipo assim, eu tô tão feliz. Adrenalina? Será que é o Desmaio vício? e- Adrenalina? Muita adrenalina? Pensa o seguinte, as causas da morte. Imagina na depressão muito profunda. A pessoa ela quer se matar. Mas ela tá tão depressiva que ela não consegue sequer levantar da cama. Como que ela se mata? Ela não se mata, ela tem o pensamento, mas ela não tem condição. Porque ela tá numa exaustão. Ela não se mata. Aí ela tem um start de falar, eu acho que eu vou lá, vou buscar um remédio ali da minha tia ali que me sobe, né? Sobe o meu ânimo. Aí ela toma o remédio. Mas ela não tratou a ideia que ela tem de óbito. Aí ela toma, ela sobe, vira eufórica. Agora ela tem o pensamento e ela tem a coragem. A força pra fazer. Então ela se mata. Né? Esse é o estágio aí da ambivalência medicamentosa. Mas existe um caso aí que não tem ambivalência. Né? Tá na homeostase e ele ficou eufórico. Aí me diz o seguinte: quem bateu o carro por estar tirando racha, tava triste, depressivo ou tava eufórico? Eufórico. Quem resolveu pular da ponte porque o amigo desafiou, tava triste ou tava eufórico? Eufórico. Percebe? Que a euforia ela mata por esse sentido, porque você perde um pouco da sanidade e o crivo da realidade. Aí você começa a fazer coisas que uma pessoa na sanidade não faria. Você começa a trazer desafios. A euforia leva, sei lá, a embriaguez de forma compulsiva. Ele nunca usou droga e vai lá, pega umas carreiras de cocaína. Porque ele tá eufórico, ele tá achando que tudo é um barato. E então ele perde o senso de realidade. Aí é a hora que ele pode entrar em óbito.